E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Muito bem, espero que todos estejam bem, espero que todos estejam tranquilos e tranquilas e compreendendo aí a necessidade da gente ficar recolhido nesse momento, legal? Muito bem, pessoal, então dando continuidade ao nosso conteúdo, né? Vamos trabalhar um pouquinho aqui a atividade agropecuária no Brasil, legal? Ou seja, né, a gente pensou um pouquinho alguns conceitos, né, relacionados à agricultura, pensamos um pouquinho a agricultura em alguns países e agora a gente traz toda essa discussão para o Brasil, pensar um pouco como que a agricultura e a pecuária constituem, né, importantes elementos da economia brasileira, do desenvolvimento histórico e da economia brasileira, beleza? Então, uma aula bem importante, tá? Muito bem. Bom, então, a gente começa aqui, pessoal, destacando justamente isso, né? Destacando a importância do setor agrícola para o Brasil. Essa importância ela se dá historicamente, né? Ou seja, o Brasil ele foi constituído ao longo de sua história através da agropecuária, tá? É o que eu coloco logo no início, né? Então, se você pensar ou se você fizer um resgate histórico breve, né, você vai perceber que a agricultura e a pecuária, né, entendendo como um conceito um pouco mais amplo, nos acompanham, né, ao longo de toda a nossa história. O Brasil nasceu enquanto um território, né, o Brasil nasceu enquanto uma colônia, ok? Através da agricultura, tudo bem? Então isso é muito importante, tá? Ou seja, a primeira atividade econômica realmente desenvolvida no país foi o cultivo do plantation de cana-de-açúcar, tá? Ou seja, uma atividade agrícola. Então a primeira forma, né, de desenvolvimento econômico no Brasil se deu através da agricultura. São os exemplos que eu coloco ali, né? Então, historicamente, o setor ocupa lugar de destaque na economia brasileira. O ciclo do açúcar, a cafeicultura, ok? E mais recentemente o cultivo de grãos. Coloco o cultivo de grãos de uma forma genérica, tá? A gente vai ver que o Brasil tem é, uma diversidade bastante significativa no que diz respeito à produção agropecuária, legal? Ainda do ponto de vista histórico, né, lembre que, por exemplo, o café, né, ali no começo do século XX, ele chegou a representar 75% das exportações no Brasil. Então percebam a importância, né, a relevância de um produto, tá, na pauta de exportações do país. Tudo bem? Então só para a gente, repito, pensar um pouquinho, né, como que ao longo da história o desenvolvimento agrícola ele foi fundamental para o desenvolvimento econômico do país. Bem, bom, por que isso, né, pessoal? Por que, que o Brasil ele tem essa vocação histórica, né, esse vínculo histórico com a agricultura? Ora, porque nós temos um extenso território, nós temos solos férteis. Esses solos não representam a maioria do território brasileiro, mas são solos muito importantes, como por exemplo é o solo de Massapê, né, da zona da mata, lá no Nordeste, como é o solo de terra roxa, né, aqui no Sudeste, estado de São Paulo, Paraná, como é o solo de várzea, né, que é esse solo que acompanha aí os cursos d'água, tá? Outro fator importante, o clima, né, predominantemente tropical, tá, que é um clima bastante favorável ao desenvolvimento agrícola, ok? E um relevo, né, que é também bastante favorável, que é um relevo predominantemente composto por planaltos e planícies, né, onde você consegue desenvolver de forma ampla, tá, cultivos mecanizados principalmente, beleza? Então esses fatores eles são fundamentais. Existem outros fatores, né, como a gente pensou lá naquela aulinha conceitual, né, sobre a agricultura, que é o desenvolvimento tecnológico, né, que é a aplicação de capitais, né, ou seja, outros elementos que também favoreceram ao longo do processo histórico de desenvolvimento econômico do país a expansão, né, da agricultura, que hoje ocupa todas as regiões do país, beleza? Atualmente, pessoal, 20% da mão de obra ativa, né, da população economicamente ativa no Brasil, ela está na agricultura, isso é bastante coisa, tá? É, há um certo grau de mecanização, né, que acaba reduzindo essa participação, ok? Ou seja, a gente tem uma mecanização bastante significativa em grande parte das áreas agrícolas do país,
mas 20%, né, da mão de obra, da população economicamente ativa, a gente já viu esse conceito também, né, ela está inserida na agricultura. E a agricultura, além disso, não é só a fazenda, né, não é só a unidade rural de produção, ok? A agricultura, ela hoje representa vários setores, ela perpassa por vários setores, ok? Ela é importante para a geração de empregos, ela está muito vinculada à matriz de transportes, né? Ela está vinculada ao setor terciário de comércio, tá? Ela envolve toda uma infraestrutura logística, né, de armazenagem, e ela envolve parte do processo de industrialização, chamado de agroindústria, né? Que é aquela indústria que fornece o que a agricultura precisa, fornece os tratores, fornece os implementos, fornece os recursos químicos, né? Fornece tudo aquilo que a agricultura necessita para realizar a produção e também está após a produção, é o beneficiamento, tá, da matéria-prima agrícola, ok? Então a agroindústria é um setor fundamental. A gente vai trabalhar daqui um pouquinho através do conceito de agronegócio, legal? Bom, importante para o fornecimento de alimentos, obviamente, né? A nossa alimentação ela está diretamente, absolutamente vinculada à agropecuária e matérias-primas industriais, por exemplo, para a indústria têxtil, por exemplo, a indústria cosmética, a indústria farmacêutica, né? Entre vários outros setores que se utilizam das matérias-primas produzidas pelo campo. Legal? Isso é super importante. 25% da renda das exportações. Então, 25% dos recursos que entram no país através de exportações provém da agricultura. É bastante coisa, é um quarto. Legal? Bastante coisa mesmo, tá? Muito bem. Bom, o setor agrícola brasileiro, né? Ele tem passado por um processo de expansão, tá? Bastante expressivo, bem importante, tanto no que diz respeito à quantidade produzida, tá? E à produtividade. O que significa isso, né? A quantidade produzida são em termos absolutos, né? Tantas toneladas, né? Tantas sacas, né? E a produtividade é o que se produz de acordo com a área. Então, se você tem uma determinada área e quanto mais você produz sem ampliar aquela área, você está ganhando em produtividade. Tudo bem? Isso é bem importante, tá? A produtividade implica maior rentabilidade, ok? E, portanto, você consegue avançar, né? Aprimorar o setor através do aumento da produtividade. Como que se dá o aumento da produtividade? Através da aplicação de tecnologias. Não somente. Os fatores que nós colocamos aqui são os fatores que proporcionaram este expressivo aumento da produção e da produtividade. Elevação do nível de investimentos, né? Você tem cada vez mais recursos, cada vez mais investimentos realizados, tanto pelos próprios empresários agrícolas, né? Quanto através de políticas governamentais, ou seja, linhas de crédito, financiamentos, né, recursos que são destinados para poder permitir os investimentos dentro das unidades produtivas. A melhoria da qualificação profissional, que implica em novos conhecimentos, né, implica em novas tecnologias. A modernização técnica, isso é um fato, tá? A modernização técnica significa você aprimorar os equipamentos já existentes. A expansão do mercado, um mercado que demanda cada vez mais produtos agrícolas, né? Observe aí o caso dos países emergentes, né? Especialmente a China, né? Que é o nosso principal comprador, nosso principal importador, né? De produtos agrícolas, destaque para a soja, tá? E a crescente inserção do Brasil no mercado global, ou seja, o Brasil que ao longo dos últimos anos, né? Quando eu falo últimos anos, eu falo aí em torno de uns 10 anos, vem procurando, tá, novos mercados. Então, não vender somente para os mercados tradicionais, vender também para outros mercados. Exemplo, o Oriente Médio, exemplo é a América Central, ok? Exemplo é a Ásia Central, o Extremo Oriente, né? Que são novos mercados conquistados pelo Brasil, ok? Bom, avançando, pessoal, agora uma distinção entre agronegócio e agricultura familiar, ok? O agronegócio é aquela produção tecnicamente avançada, tá? E voltada basicamente ou quase que exclusivamente para o mercado. Então você produz para vender, ok?
Você não produz para o autoabastecimento, você produz para vender. O agronegócio não é uma atividade isolada, por isso ele pode ser chamado também de cadeia do agronegócio ou ciclo do agronegócio. Então ele envolve uma infinidade de setores, ok? Como a gente coloca ali, ó, desenvolvimento de pesquisas, elaboração de tecnologias, processamento, distribuição, enfim, ele envolve investimentos, né, o setor financeiro, o setor bancário, né? Ele envolve uma infinidade de setores, não somente a produção dentro da unidade produtiva, aquela plantinha que cresce ou aquele boizinho que se desenvolve. Não, é muito mais do que isso, ok? É uma atividade que envolve muitos setores, então ela é muito estimulante, né, no que diz respeito ao desenvolvimento econômico, beleza? Os principais produtos do agronegócio, pessoal, são o complexo soja, né, que é a soja em grãos, né, a soja, no caso a soja in natura, é um óleo composto e um farelo. Então é complexo soja, que é uma commodity, né, cotado em bolsas de valores. Quando falamos de carnes, né, é de uma forma geral, não só a carne bovina, você tem também suínos, né, aves, né, carne de frango fundamentalmente, né. Os complexos sucro-alcooleiro é o açúcar e o etanol, super importante também. Celulose, né, para a indústria de papel, café, Brasil maior exportador do mundo, e frutas, né, que o Brasil também tem grande destaque, né. Haja vista ali a região, por exemplo, do Vale Médio do São Francisco, tá? Que é uma importantíssima área de produção de frutas com padrão para exportação, ok? Bom, o agronegócio, pessoal, ele é uma atividade hoje que recebe muita importância, né? Muita atenção por parte dos estados, por parte do governo federal, né? Por parte das políticas públicas, ok? Mas ele enfrenta alguns obstáculos, principalmente no que diz respeito à infraestrutura. Isso recebe um nome, tá? Chamado gargalo logístico, né? O que é o gargalo logístico? Então você vai imaginar o seguinte: toda a produção chega nos portos e os portos não dão conta, tá, de exportar, de escoar essa produção no mesmo ritmo. Então é como se fosse um funil, tudo bem? Só que não é só no porto, né? Esse funil ele se dá também na infraestrutura de transportes, ou seja, uma infraestrutura fundamentalmente rodoviarista, tá? E quando não, você não tem capacidade de transporte, né? Então imagine você transportar toneladas e toneladas e toneladas de soja em caminhões, pequenas quantidades, ok? Isso torna, obviamente, o produto muito mais caro, tá? Por valor de fretes, gasto de combustível, né? O tempo de trajeto, tá? Então esse é o chamado gargalo logístico. Boa parte da produção, né? Uma parte significativa, ela muitas vezes se perde, né? Isso por armazenamento inadequado, tá? Ou até propriamente no transporte, né? Se perde pelas estradas, beleza? Bom, qual que é o problema disso, pessoal? Encarece o produto brasileiro, ok? Ou seja, gera perda de competitividade. O que significa a perda de competitividade, pessoal? Ora, significa que o produto brasileiro chega mais caro, tá? Lá no exterior, lá no mercado consumidor. E aí o Brasil tem dificuldade para concorrer com outros países que conseguem vencer esses obstáculos com mais facilidade. Tudo bem? Então esse é o grande problema. É a redução ou a queda da competitividade. Nosso produto se torna mais caro, beleza? Aqui ele coloca um gráfico, né, que chama de evolução da balança comercial e do agronegócio. Você percebe que o agronegócio ele acompanha as exportações, tudo bem? Ele é balança comercial são exportações e importações, legal? Exportação do agronegócio, importação do agronegócio. Então percebam que o agronegócio ele acompanha a balança comercial. Isso significa o quê? Que ele tem uma participação expressiva, tudo bem? Ele é um componente fundamental da balança comercial brasileira, ok? O que é importado pelo agronegócio, pessoal? Algumas tecnologias e principalmente insumos químicos, né? Ou seja, nós importamos fertilizantes, nós importamos adubos, né? Importamos agroquímicos, né? Então esses são importados, legal? Mas basicamente uma produção voltada para o mercado externo, legal? Então percebam que ela vai acompanhar, né, a balança comercial. As idas e vindas da balança comercial
são refletidas diretamente no agronegócio, beleza? A agricultura familiar, ela é bem diferente. A agricultura familiar é aquela pequena produção, né? Normalmente pequenas propriedades, no máximo médias propriedades. Ela tem uma produção diversificada, também chamada de policultura. O agronegócio já é monocultura, né? Ou seja, ele é mais especializado. Predomina o trabalho familiar, então é o núcleo familiar quem desenvolve o trabalho naquela unidade de produção. Em algumas situações você tem a contratação, né, de trabalhadores, de assalariados para contribuir, né, para auxiliar a produção familiar, beleza? Mas normalmente ela é feita, tá, através do próprio núcleo familiar. Ela ocupa cerca de 80% da mão de obra rural, depois tem uns dados aqui, eles são um pouquinho diferentes, mas é basicamente essa ideia, e produz cerca de 60% dos alimentos que nós consumimos, tá? E olha que interessante, produção da agricultura familiar em 2006. Percebam que basicamente nós falamos de produtos da base da alimentação. Então, por exemplo, a mandioca, o feijão, ok? O próprio milho, tudo bem? Percebam o leite, aves, suínos, tá? Soja, trigo, por exemplo, né? Bovinos, tá? Já tem uma menor participação da agricultura familiar, porque normalmente ele é produzido pelo agronegócio, legal? Mas aquilo que representa a base da nossa alimentação é fundamentalmente produzido pela agricultura familiar, legal? Então é aquela produção em menores propriedades, ok? Normalmente mais diversificada, ok? E com o predomínio do núcleo familiar. É a própria família quem realiza o trabalho naquela unidade produtiva, beleza? Esse é um gráfico comparativo, né, entre o que ele chama de agricultura camponesa e agronegócio. A agricultura camponesa, né, é o mesmo que a agricultura familiar. Então, olha só que interessante. Por exemplo, eu acabei de comentar. Aqui ele dá como 74% da mão de obra ocupada. Então, a maior parte da mão de obra da agricultura está na agricultura familiar. O agronegócio ocupa 26%, por quê? Ora, porque o agronegócio é mecanizado, então ele utiliza menos trabalhadores, ok? Olha outro interessante aqui, ó, produção de comida, a base da alimentação. 70% está nas mãos da agricultura familiar. 30% do agronegócio. Por que somente 30% do agronegócio? Porque são matérias-primas exportadas, então elas não representam a nossa alimentação, beleza? Aqui outro interessante, ó, crédito, né? Que é o dinheiro oferecido. Olha como o agronegócio ele concentra 86% do crédito, ele demanda muito mais recursos, ok? As terras, 24% das terras são ocupadas pela agricultura familiar, então são aquelas pequenas propriedades. 76%, tá, para o agronegócio, tudo bem? Então são dados para a gente comparar, né, para a gente perceber essas diferenças, né, em relação a essas duas formas de produção no campo. As duas são muito presentes no Brasil, tá? Tanto o agronegócio, com produção voltada para mercados externos, quanto a agricultura familiar, com a produção fundamentalmente voltada para o mercado interno. Estrutura fundiária é um conceito importante, né? E ele está muito ligado a essa ideia de agricultura familiar e agronegócio. O que é a estrutura fundiária? É a relação entre o número de propriedades, ok? Então aqui o total de propriedades e a área ocupada por essas propriedades, tudo bem? E você vai perceber que existem dimensões, ó, propriedades com menos de 10, de 10 a 100, de 100 a 1000 e com mais de 1000, tudo bem? O mesmo aqui do outro lado. Então, em relação ao número de propriedades, tá? Vejam que predominam as propriedades com menos de 10 e de 10 a 100, tudo bem? Então, fazendo aqui uma generalização, em relação ao número de propriedades, pessoal, número, então dado quantitativo, nós temos um predomínio de propriedades até 100 hectares, tudo bem? Que é o laranjinha e o vermelhinho aqui. Agora, olha que interessante, em relação à área ocupada, percebam que estes, por exemplo, 34,1% de propriedades com menos de 10 hectares
ocupa apenas 1,5% da área disponível, da área ocupada no país, tudo bem? Das áreas agrícolas, né, ocupadas no país. Observe o outro, pessoal, propriedades de 10 a 100. 52% das propriedades ocupa apenas 15,7%, tá, da área. Agora vamos aos extremos. Propriedades com mais de 1.000 hectares, elas representam, do ponto de vista quantitativo, apenas 1,5% do total de propriedades, mas elas ocupam, percebam, 52,8% da área. O que esses dados demonstram para a gente, pessoal? Uma histórica concentração de terras. Traduzindo, significa que, olha só, poucos proprietários, 1,5%, detém ou concentra 52,8% das terras, ok? Isso é muito importante a gente perceber. Então, apenas 1,5% dos proprietários possuem 52,8%, tá, das áreas agrícolas ou da área ocupada, né, por propriedades agrícolas no Brasil. Isso representa uma extrema concentração de terras, ok? Isso é muito importante. De onde vem isso, pessoal? Como eu coloco para vocês, é histórico, né? Desde que o Brasil vem se formando, desde que o Brasil vem se constituindo, ok? Nós temos a manutenção dessa estrutura fundiária concentrada. Poucos proprietários ocupam muita terra. Então, uma expressão fácil para você lembrar é assim: poucos com muito, muitos com pouco. Tudo bem? Poucos com muito, muitos com pouco. Então isso vem desde as capitanias, passando pelas sesmarias, passando pelos engenhos, passando pelo desenvolvimento das monoculturas, chegando até a chamada modernização conservadora. O que é a modernização conservadora? É a modernização da base técnica. No século XX, nós modernizamos a tecnologia no campo, mas mantivemos uma estrutura fundiária concentrada. Quando você observa as grandes monoculturas de soja, quando você observa as grandes áreas de pecuária bovina de corte, quando você observa as grandes áreas as monoculturas de cana-de-açúcar, de laranja, tá? Então são grandes propriedades, ok? Do ponto de vista da área ocupada, nas mãos de poucos proprietários. Legal? Isso é bem importante a gente perceber, tá? Então esse é o conceito de estrutura fundiária. Bom, e por fim, as chamadas relações trabalhistas no campo, né? O que são as relações trabalhistas no campo? São as relações de trabalho, tá? Existem inúmeras, ok? E aqui nós temos as principais. Então, posseiro. O que é o posseiro, né? Posseiro é aquele trabalhador que se instala numa terra que não lhe pertence, ok? Então ele vai lá e se apossa daquela terra. Só que ele não possui, ou ele não detém, né, a posse legal. Ele não é o proprietário daquela terra. Ele vai lá, a ocupa, porque ela é uma terra improdutiva, né, sem uma ocupação produtiva. Aí ele vai lá, ocupa e começa a trabalhar. O posseiro é muito comum, pessoal, nessas regiões mais interiores, né? Por exemplo, ali na Amazônia, é muito comum, tá? Esse tipo de relação. Então, o proprietário até tolera, né? O dono daquelas grandes terras até tolera, permite o posseiro ali. Por quê? Porque o posseiro vai, como eles dizem, né, amansar a terra, ok? Significa o quê? É ele quem vai desmatar, é ele quem vai preparar a terra, tudo bem? Só que a terra não lhe pertence. Quando o proprietário percebe que deve tirar aquela pessoa, ele chega e a retira, muitas vezes com o uso da violência, ok? Parceiro ou parceria, pessoal, super tranquilo. O que é a parceria? O trabalhador, ele trabalha na terra de uma outra pessoa em troca de parte da produção, tudo bem? Então, o parceiro, ele faz um acordo com o proprietário e ele fala assim, ó, eu vou produzir na sua terra, tudo bem? E aí, quando eu colher, eu fico com a metade e você fica com a metade, beleza? Nesse caso é chamado meeiro, tá? Tem a terça parte, quarta parte, quinta parte, vai depender do acordo ali feito, né? Então, eu sou o proprietário das terras,
E aí eu permito que alguém produza nas minhas terras, mas eu fico com a metade e ele fica com a outra metade, beleza? Esse é o regime de parceria. Pequenos proprietários, acabamos de falar, trabalho familiar, trabalho camponês, tudo bem? Então é aquela pequena propriedade de posse daquela família, pertence legalmente àquela família que a utiliza, né, enquanto unidade produtiva para o autossustento, e o excedente é vendido em mercados locais, ok? Arrendatário. O arrendatário é aquele que paga a renda da terra. É uma espécie de aluguel, tudo bem? Então você vai lá e fala assim, ó, eu quero alugar as suas terras, eu quero arrendar as suas terras, tá? Por 5 anos. E aí eu te pago tal valor por ano, tudo bem? Então isso é um arrendamento, tá? O arrendatário ele paga a renda da terra. Alguém possui a terra, mas ele não produz. Aí uma outra pessoa produz e lhe paga um determinado valor. Ó, lá no parceiro, o pagamento é feito com parte da produção. No arrendatário, o pagamento é feito com dinheiro, beleza? Assalariado permanente, ele é contratado, tudo bem? Ele tem um vínculo empregatício, uma carteira de trabalho, um contrato de trabalho, tá? E o assalariado temporário, ele é contratado para determinado trabalho, tudo bem? Então, ele é contratado para realizar uma determinada tarefa ou uma empreitada. Melhor exemplo é o boia fria, tudo bem? O boia fria que é contratado para trabalhar um determinado período, tudo bem? Normalmente o vínculo empregatício é mais flexível, tá? E as garantias são menores. Então, o que você tem? Repito, são relações de trabalho no campo. Legal? Bom, pessoal, por enquanto é isso, tá? E em breve a gente vai desenvolver um pouco mais do que se produz, né, no campo brasileiro, onde e o que se produz. Beleza? Valeu, juventude. Um abraço.